Fala, amigos aqui do meu timão, é um prazer conversar com vocês ainda aqui de dentro da Neoquímica Arena. Eu e meu amigo Matheus Poggioli estamos aqui desde as 10 horas da manhã para fazer toda a cobertura desse Corinthians e Vasco, jogo de ida da final da Copa do Brasil, um jogo que tinha um caráter muito importante para o Corinthians e que no fim das contas parece que o time de Dorival Júnior não conseguiu entender a importância dele, Poggi. Que jogo ruim, né, Bia? Para falar o português bem claro, né? Que jogo ruim. Em determinado momento da partida eu olhei para o jogo e falei, 39ª rodada do Brasileirão? Porque hoje foi o Corinthians do Campeonato Brasileiro, um Corinthians muito abaixo em qualquer quesito, parte física, tática, técnica. O Diniz hoje deu um nó tático no Dorival Júnior, né? O Vasco teve mais volume que o Corinthians, teve mais oportunidades, teve uma bola na trave, inclusive, no segundo tempo, que se o Vasco faz o gol ali, não sei se o Corinthians teria força para reagir, e infelizmente foi um jogo muito abaixo. Mas é aquilo, né, Bia? Aquilo que a gente pregou durante todo o dia e durante toda a semana. São 180 minutos, né? Não era só chegar aqui hoje, meter um 3-0 e pronto, somos campeões. E muito menos um empate vai fazer o Vasco ser o campeão. Tem o jogo da volta, um jogo ainda mais importante, muito pela parte física. As duas equipes jogaram muitos jogos na temporada, as duas equipes se desgastaram demais na semifinal e certamente o jogo da volta aí vai depender muito da parte física. Quem tiver melhor fisicamente, eu acho que vai conseguir se sobressair, Bia. O jogo estava muito fadado a ser um jogo físico, né? Um jogo de disputa por espaços, um jogo de intensidade, e é exatamente nesse ponto que, na minha concepção, o Dorival errou. Se você precisa fazer um jogo de intensidade, um jogo sem a bola, um meio de campo com Rodrigo Garro e Breno Bidon, não iria funcionar. O Dorival talvez tenha demorado um pouco demais para perceber isso, voltou do intervalo sem mudar o time e com 4 minutos de segundo tempo fez a sua primeira substituição. O time não mudou muita coisa, mas a gente conseguiu pelo menos controlar um pouquinho mais, mas assim, sendo muito boazinha esse meio de campo. O jogo no Maracanã vai exigir muito da parte física, mas também vai exigir muito da parte mental do Corinthians, Poggi. Tem que ter concentração. Se lá pisar um pouquinho mais perdido, a gente pode sim acabar com esse vice-campeonato. E vou te falar uma coisa, Poggi. O quê? Se a gente não consegue elogiar tanta coisa dentro de campo, vou elogiar as performances de Dorival Júnior, Hugo Souza e André Ramalho, que deram entrevista hoje. Bia, as entrevistas foram primorosas? Não, de jeito nenhum. Mas nenhum deles fugiu da responsabilidade. A resposta dos três foi: o nosso desempenho foi muito ruim. A gente tinha que ter feito alguma coisa melhor. E é bom que eles saibam isso, né? A gente sabe que é muito difícil você realmente ficar ligando e desligando o interruptor de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Agora eles mostraram que também não tinham essa noção tão clara, né? No próximo domingo tem que ser jogo de Copa do Brasil. E só ressaltar um pouco da coletiva do Dorival, né? Muito chamou a atenção de algumas pessoas o Yuri ter terminado a partida, porque realmente foi um jogo muito abaixo do Yuri, e o Memphis ter saído. O Memphis saiu bravo, inclusive, né? Não sei se com a substituição ou com o jogo dele. Mas o Dorival explicou na coletiva. O Memphis essa última semana, ficou 2 dias no DM. Não sabemos o que ainda, deve sair no decorrer dos próximos dias aí, mas o Memphis teve um problema que ele teve que ir para o DM. Então essa foi a explicação para a alteração dele ali. Uma outra resposta dele foi em relação às alterações aos 4 minutos, né? Porque o que seria o natural, Bia? Como ele gosta de falar naturalmente, seria mexer no intervalo, depois de um primeiro tempo tão abaixo. Ele não mexeu e mexeu aos 4 minutos. Ele justificou, Bia, que mesmo com o primeiro tempo abaixo, ele quis arrumar o time na base da conversa. E 4 minutos foi o suficiente para ele perceber que não deu certo. A conversa não resolveu, então eu vou mexer. Acabou mexendo, depois fez mais 2 alterações. A última foi o Dieguinho lá aos 35 do segundo tempo. E sinceramente não mudou praticamente nada, né, Bia? O Corinthians foi muito abaixo, o Vasco foi melhor que o Corinthians e o Diniz foi melhor que o Dorival. O jogo hoje foi muito mais propício para o Vasco da Gama do que para o Sport Clube Corinthians Paulista. Agora é ver como é que vão ser as coisas lá no Rio de Janeiro. E você que está me assistindo vai acompanhar toda a nossa cobertura também nesse jogo decisivo, tá? O último jogo do Corinthians no ano, finalíssima da Copa do Brasil, e a gente conta com vocês lá. Beijo para vocês e até mais. Falou!